Olá, você que é seguidor do Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. No início desta semana, a equipe do Amazonas Atual entrevistou o candidato ao Senado, Issa Abraão, porque o Ministério Público havia colocado problemas no caminho dele ao Senado. E fomos procurar saber quais eram esses problemas. E durante essa entrevista, Issa Abraão disse que o advogado dele e outras pessoas estariam atrapalhando justamente todo esse caminho, segundo ele, ao Senado. Nós estamos aqui com o que era o advogado dele, Miquéias Fernandes, que durante 4 anos advogou para o Issa Abraão e conversou com a nossa equipe para esclarecer essas acusações do Issa contra ele. Lembro que o Issa atribui ao Miquéias Fernandes e a adversários políticos manobra para tirá-lo da disputa para senador. Advogado Miquéias Fernandes, primeiro, muito obrigado por atender a equipe do Atual nesta manhã, aqui na sede do MDB. Obrigado. Obrigado também, Patrick. Nós nos conhecemos há algum tempo, desde o tempo em que eu tive 4 mandatos eletivos, 1 de vereador e 3 de deputado estadual. Eu fico de imediato te agradecendo por vir me ouvir, até porque as mentiras contadas pelo senhor Issa Abraão, eminente deputado federal, elas não podem prosperar. E não podem prosperar por um fato muito simples, porque mentira é mentira. O amante da verdade, deve ter horror à verdade. Eu não fui advogado dele, eu sou advogado dele, advogado em um processo do qual eu tenho um contrato com ele. E ele precisa me pagar meus honorários. Quanto é esse valor dos honorários? O valor dos honorários é 0,3% do que está sendo pedido para ele devolver. É um contrato que, inclusive, tem testemunhas, eu não fui atrás dele, ele é que me procurou. Ele tem uma coisa, o nobre deputado, ele tem dificuldade de compreender, talvez ele cresceu rápido e ele acha que todo mundo serve de escada para ele. É só olhar a história política dele. O prefeito só se elegeu porque ele estava com o prefeito, agora ele está numa confusão com o governador. Eu não tenho nada com isso. Simplesmente, eu advogo para esse rapaz desde 2014. Ele me contratou em julho de 2014 e assinou o contrato em 16 de outubro de 2014. É 4 anos. Os processos que ele fala, eu não sou advogado dele, coloquei procuração nos autos para retirar a cópia do processo e ele mandar. Ele nunca mandou uma folha de papel que eu pudesse defendê-lo. Por exemplo, ele é acusado de ter deixado de pagar o INSS e ter pago multa por isso. E esta multa ele tinha que me dizer, ele é acusado de ter ter deixado um saldo para o exercício seguinte, que a lei diz que é ilegal isso. Ele também nunca me explicou o porquê. Ele disse que ia mandar o contador comigo, e o contador que fez a contabilidade da secretaria naquele momento, e nunca apareceu. As pessoas que trabalham com ele parece que não querem voltar a defendê-lo. Então, não sou advogado dele. No processo que querem que ele devolva 101 milhões ou explique, eu expliquei. Escrevi 22 laudas, mostrei a vocês, escrevi 22 laudas, e fiz a defesa dele. Esse processo, desde 2014, eu concluí a defesa em 27 de novembro de 2014 e dei entrada no TCE. Os outros processos, ele veio comigo e disse, me ajuda, defende. Eu requeri ao tribunal a cópia dos processos e ele nunca me trouxe nada. Ainda tem uma coisa pior. Certo dia, ele é muito dramático, assim, ele é cheio de pose. Ele chegou, como eu estava vendo na entrevista contigo, ele cruza os braços, ele disse que vai processar o advogado. Estou aí. Issa, estou esperando a tua repreensão, porque eu vou representar contra você. Eu vou ao Supremo Tribunal por causa do seu foro privilegiado. Mas pode ter certeza que o processo vem para Manaus, porque a partir de 1º de janeiro, com certeza, tu não vai ter mandato. Como é que o senhor explica o que ele disse, que o senhor foi um advogado revel? O senhor não levou a informação onde deveria levar e, por isso, ele teria sido prejudicado. Não sou advogado destes processos, eu pedi apenas cópia, e ele não trouxe nenhuma justificativa. Agora, o que acontece? Era isso que eu ia falar. Ele chega comigo e diz assim, arrumei alguém no tribunal que me arrumou um advogado e vão me defender. Eu quero
levar os processos. Tu pode levar, só que o processo que eu já te defendi, tu tens que me pagar pelo menos parcialmente honorário e pode levar também o processo grande. Aí ele passou uns 4 meses e eu fiquei tranquilo. Tinha pedido só cópia lá do processo, botei a procuração nos autos para poder obter a cópia. Quanto ele lhe deve? Ele deve o 0,3% do contrato, eu considero como uma informação para não criar dificuldade para ele, uma frente cliente advogado. Mas prosseguindo, Patrick, foi engraçado. Ele chegou comigo e disse assim que tinha, para repetir o que eu estava dizendo, que tinha alguém no tribunal que ia arrumar para ele um advogado e que iam defendê-lo. Aí tudo bem, pode levar, exceto o processo grande, você pode levar os outros, que eu não tenho nenhum contrato. Eu só tenho contrato com o senhor Issa Abraão do processo, aqui está o contrato, do processo TCE 1579/2014. Os outros eu não tenho nada com isso. Eu defendo ele gratuitamente nos outros, mas não tenho nada, porque ele não trouxe nenhum. Ainda foi pior, ele chegou e disse isso, que ele queria que eu passasse para um novo advogado. Passou 3 meses, ele voltou no meu escritório, ele via lá no meu escritório, botou a mão na cabeça assim, disse, meu irmão, me ajuda, o pessoal que queria advogar para mim quer me extorquir, estão me pedindo R$1 milhão de honorários. Eu perguntei, o que é que tu queres? Eu quero que você volte a me defender. Aí eu voltei, fiz, inclusive, quando ele foi a primeira vez para a lista de ficha suja, eu fiz as petições justificando. Eu fiz uma petição demonstrando que ele não poderia, que os subsecretários, que são os ordenadores de despesa, fiz a defesa estritamente no ponto de vista legal, porque ele não traz os fatos, ele não traz para ninguém. Ele conta a história e não traz. Bom, meu caro deputado Issa Abraão, lembre das suas conversas comigo. E lembre que um dia que você me contou que queriam lhe extorquir, eu chamei um colega, você não percebeu, mas o colega que abriu a porta da minha sala e entrou, ele veio escutar a sua conversa, você nem percebeu, disse, é um colega de escritório e tal, mas era para isso, para você depois não dizer, já tinham me avisado contra essas suas peripécias. E eu fiquei preocupado, porque mais cedo ou mais tarde eu imaginava o que você fez. Eu quero que você pague o contrato que fiz com você para lhe defender no processo 1579/2014. O contrato está aqui. E, por outro lado, Patrick, só para permitir que você me pergunte outra coisa, ele, ao fazer isso, ele pensa que eu vou sair com ele para uma briga. Ele disse, me processa, que vai ao OAB, pode ir onde quiser. Agora, eu também vou lhe processar, porque eu tenho a vida de advogado, eu nunca vendi ninguém ou traí cliente. Eu não vendo cliente meu entrar. Eu posso advogar, eu estou aqui no PMDB, eu posso advogar para o Eduardo Braga. Aliás, tira da cabeça essa história que o Eduardo Braga é teu adversário. Tu é o Fona na corrida para senador. O Eduardo Braga é o primeiro na corrida para senador. Eu estou advogando para ele, eu sou do MDB. Estou advogando para ele, acertei com ele a advocacia. Não tenho nenhuma veleidade de achar que eu sou o cara que vai salvar A ou B. Você, no 1579, as defesas. Aliás, tu nem sabe. Por exemplo, houve despacho recente no processo 1579. Tu sabe quantos volumes tem esse processo? Tem 49 no processo 1579. E há um processo apenso, 5807, que tem 23 volumes. Para facilitar, tu é economista, mas para facilitar a conta para ti, 49 com 23 são 72. Então, tu tens 72 volumes nesse processo. E o teu advogado sou eu, não sou teu ex-advogado, não, sou teu advogado. Porque enquanto tu não vieres acertar, por exemplo, eu estava mostrando ao Patrick que tu mentiu também quando disse que há 6 meses eu estou fugindo, não resolvo nada. Eu mostrei para ti, Patrick, as tuas mensagens de domingo, dizendo para mim, me ajuda, me salva. Domingo tu me disseste isso, na segunda-feira eu tenho essa surpresa contigo. Por que, na sua avaliação, chegou-se a essa relação cliente-advogado, ele lhe acusando, o senhor rebatendo aqui com documentos as acusações dele? Por que chegou a isso? Bom, primeiro pela questão de mentiras. Né? A verdade é como luz no amanhecer. Quando ela penetra, ela vai limpando tudo, e a verdade vai limpar. Eu não vou discutir com isso, eu agradeço mais uma vez a você por ter vindo,
porque eu fui cobrado por alguns amigos para falar. Eu nem dei confiança, porque o Issa, muitas pessoas têm me falado e conhecem ele, e a imagem dele não é essa que ele tenta mostrar para as pessoas que o conhecem bem. Segundo, eu vou discutir com ele em juízo, eu quero que ele me processe na ordem, eu quero que me processe em qualquer lugar, nós dos advogados, onde ele quiser. Porque o documento que eu mostrei para você aqui, Patrick, você percebeu o que tenho dele. Eu não sou advogado dele, eu juntei procuração apenas para obter, e depois, obter as cópias, e depois ele veio comigo e contou essa história, que tinha uma pessoa que ia defendê-lo. E aí eu disse, tu pode levar todos, menos o processo maior. Ainda tenho mais uma dúvida, porque foi quando ele prestou uma live para a gente, ele disse que o senhor passou a advogar o concorrente dele, que é o Eduardo Braga. Então, o senhor não estava advogando para ele e foi advogar para o Eduardo, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Tem nada a ver com a outra, eu sou advogado. Onde é só na cabeça do Issa, cabe que o Eduardo Braga é o concorrente dele. O Eduardo Braga é o primeiro na linha do Senado e o Issa é o último lá. Ele tem que correr. Então, ele está procurando uma escada para subir. Escolheu a mim. Mas, ô Issa, não tenta pisar em cima de mim, porque tu não vai conseguir nada, eu não sou candidato a nada, Issa. Eu sou simplesmente teu advogado no processo 1579. E tu posso deixar de ser amanhã, mas tu tem que vir comigo, acertar os honorários, eu até dispenso parcialmente os honorários, tu pode levar o processo. Mas tu tem que ser sério, tu tem que vir comigo para acertar essa coisa. Eu lembro a você que é seguidor do Atual, que eu questionei o valor dos honorários aqui para o entrevistado, que é o advogado, mas ele me falou antes de irmos ao ar que ele não poderia revelar isso porque seria uma quebra de confiança entre advogado e cliente. Então, por isso, ele está falando em termos percentuais e não dando valores de quanto custa isso. Eu falei em termos percentuais, Patrick, por uma coisa. Todo mundo cobra, os advogados cobram percentuais sobre a demanda, né? O sucesso daquela demanda. E eu cobrei. Posso até, aí ele pode me denunciar na ordem por isso, porque eu cobrei 0,3% sobre os valores que ele estava sendo pedido que ele devolvesse ou se dependesse. Então, é um percentual bastante baixo. Agora, bem, o senhor já afirmou aqui para a gente, nessa live, que o senhor vai interpelá-lo no Supremo Tribunal Federal, porque ele é deputado federal, né? Ele tem um foro privilegiado, né? Ainda não acabou isso. Eu vou interpelar lá. Eu estou terminando de fazer a interpelação para ele explicar o que ele quis dizer com algumas frases que ele disse na entrevista para ti, Patrick, e eu vou interpelar o Issa. Agora, eu tenho certeza que vai ser julgado em Manaus, porque o Supremo Tribunal, nesse momento, não vai julgá-lo. 1º de janeiro, ele não terá mandato, porque vai perder a eleição do Senado. Está aí a demonstração das pesquisas. Ele perdendo, ele volta para cá, para o Amazonas, em 1º de janeiro, o foro dele desce para cá. E aí aqui eu vou discutir com ele. Bem, eu tenho informações que no dia 27 de novembro o senhor fez uma defesa para o Issa Abraão, né? Do que se tratava? Esse processo 1579, a prefeitura, ele como vice-prefeito, ele foi o secretário da SEMINF, a Secretaria Municipal de Obras, né? E esse momento, ele foi secretário, o Arthur prestigiou ele foi em diversas secretarias, ele teve esse processo pequeno, que eu não sou advogado dele nesse processo, apenas pedi cópia, e ele não trouxe, ele colocou duas coisas. Primeiro, não trouxe nenhum documento. A segunda coisa, ele disse que tinha arrumado um advogado que ia defendê-lo, e depois voltou com aquela conversa, olha, me tira da mão desse pessoal, que estão me cobrando aí R$1 milhão, querem me extorquir. Eu achei assim de uma maldade dizer que um advogado quer extorquir. O advogado avalia quanto vale a defesa e diz ao cliente é tanto, o cliente aceita se quiser. Então, eu fiquei preocupado. Então, esse 1579, eu continuo advogado dele. Se ele revogar, e nos meus contratos, Patrick, eu coloco sempre, como eu sei que eu posso encontrar clientes do estilo do Issa, o que eu fiz? No contrato, eu coloquei que se ele me tirasse da coisa, do processo, se ele me tirasse do processo, se ele quisesse que eu renunciasse, ele tinha que acertar os honorários comigo, né? E aí se ele quiser me retirar do processo, saio alegre, mas ele tem né, me assustando com entrevistas que eu vou, não é me assustando com entrevistas que ele vai fazer isso, não. Ele tem que pegar,
vir acertar, e eu posso até dizer isso, tu vai me dar R$1 só. Eu posso dizer de tudo que ele me deve, tu vai me dar R$1. Eu não sou teu advogado nos processos que tu disseste que alguém ia te defender e não me trouxeste documento. Eu pedi, coloquei procuração nos autos para te defender. Não, coloquei procuração para conseguir cópia do processo. Tu não trouxeste documento. E ainda disseste que arrumaste um grande advogado, isso. Poxa, coloca a mão na cabeça. Não me usa como escada para tu subir nas pesquisas. Não acusa quem eu estou advogando de alguma coisa. Não falou. Eu nunca falei com o senador Eduardo Braga no teu nome. Não sei nem qual é o teu relacionamento com ele. E eu não aceitei para te vender, não. Tu é que não te portaste como alguém que está atrás do voto popular para ser senador. Ser senador da República com essas mentiras, é difícil isso. O senhor acha que um dia ainda voltará a ser, eu vou usar o termo amigo, porque advogado talvez o senhor não vai mais advogar para ele, né? Ou vai? Se ele vier e quiser levar este processo, ele tem que me tirar. E para me tirar, eu posso executar o contrato que ele tem comigo. Tá? Pedir que a justiça avalie qual é o valor das despesas que promovi. Eu tirei, por exemplo, ele era o principal. Com a defesa minha, ele ficou lá como participante das coisas, vieram integrar, mais 11 pessoas vieram integrar o processo que ele estava sozinho, com a defesa feita por mim. E foi tirado do principal, colocaram o subsecretário, e estava vindo nova instrução no processo. Na nova instrução, eu tenho a certeza que eu vou ser ouvido novamente. Então, o que ele quiser, eu não tenho raiva do Issa, não. Eu fiquei simplesmente magoado com as mentiras, porque é mentira dele que eu tenha... ele não fala comigo há 6 meses. Olha que mentira. Ele falou comigo domingo e segunda-feira pela manhã, ele foi fazer aquela entrevista contigo. Eu acho que o Issa, ele não pode ser... Eu não dou opinião sobre ninguém, sobre o comportamento, porque não sou psicólogo, não sou mais... Eu acho que ele está tendo algum problema, porque me usar como escada, inclusive, é um erro. Coitado, eu não tenho, eu sou só advogado, que ele está tentando me diminuir. Eu sou só um advogado, não sou político, não adianta que comigo ele não ganha voto. Comigo ele perde. Eu quero agradecê-lo por ter nos recebido e colocado o seu ponto de vista, mostrado esses documentos aqui. E, mais uma vez, obrigado por atender a equipe do Atual. Obrigado também, Patrick. Você lembra, enquanto deputado, você lembra que eu nunca procurei para fazer esse tipo de coisa. E também, enquanto advogado, eu lhe procurei uma vez, você me convidou para dar uma entrevista quando eu concorri à OAB. Então, eu não tenho assim, eu não gosto dessa discussão em televisão, em blogs, não. Eu gosto de discutir no foro próprio. E o foro próprio para me discutir isso aí é com isso, é na justiça. Ele me ameaçou, disse que vai, inclusive, os danos morais, que ele vai mover comigo os danos morais, os danos patrimoniais. Findo essa entrevista, Patrick, para você, mais uma vez agradecendo, dizer isso, estou esperando os teus processos. Agora aguardo o meu também. A qualquer momento a gente volta com outras informações aqui no Atual, que lembra a você que você pode compartilhar nossas lives e rever outros materiais que já publicados pela equipe do Atual no Facebook e no YouTube. Basta você acessar amazonasatual.com.br/TV Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.